Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Aprofundando o Pareto e o tema hoje é síndrome ictérica. Trouxe uma questão lá do Hospital da Força Aérea de São Paulo de 2021. Leia as 4 histórias clínicas abaixo, assinale a única alternativa correta que descreve o quadro clínico típico de um paciente com colicistite aguda. A. Paciente masculino de 36 anos que deu entrada na UPA com quadro de dor abdominal intensa em faixa, iniciada um dia antes, 2 episódios de êmese e história de pedra na vesícula. Letra B. Paciente masculino de 43 anos que deu entrada na UPA com um quadro de dor abdominal intensa e súbita no epigastro, apresentando ao exame físico abdômen tábua e timpanismo à percussão. C. Paciente feminina de 54 anos com quadro de febre, calafrios, confusão mental, hipotensão, icterícia, acolia fecal, colúria e dor abdominal intensa no hipocôndrio direito há 5 dias. E letra D. Paciente feminina, de 56 anos, com dor abdominal em cólica de início súbito há 3 horas. Ao exame, o abdômen doloroso no hipocôndrio direito e na palpação profunda desta topografia, a paciente efetua uma parada da inspiração. Bom, galera, uma ótima questão lá do Hospital da Força Aérea de São Paulo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o diagnóstico diferencial das principais condições da síndrome ictérica, mas que de forma interessante trouxe para a gente uma pergunta sobre colecistite. E a colecistite, na grande maioria das vezes, não vai se manifestar com icterícia, assim como a colelitíase, tá? Mas é interessante tratar sobre elas porque elas fazem parte das doenças das vias biliares e por isso que a gente inclui aqui na discussão de síndrome ictérica. Colecistite é um assunto que cai bastante em prova e vale a pena a gente relembrar uns tópicos principais, que seriam, basicamente, a etiologia da colecistite, que é uma inflamação da vesícula decorrente de uma obstrução do cálculo, geralmente no infundíbulo, aumento da pressão, translocação bacteriana e aí, consequentemente, um espessamento da parede, que a gente pode até ver na ultrassonografia. É lógico que a colelitíase é um dos principais fatores de risco para a colecistite. E a clínica do paciente com colecistite é aquela clínica clássica, né? De paciente que tem uma cólica biliar, geralmente acima das 6 horas, mas um grande descritor que a gente tem é o sinal de Murphy, né, em que o paciente tem uma dor. Quando a gente faz lá a palpação profunda da região do hipocôndrio direito, pede para o paciente inspirar profundamente, expirar. Na hora que ele expirou completamente, a gente faz a palpação profunda. Quando o paciente vai tentar inspirar novamente, a vesícula dele que está inflamada bate contra o dedo do examinador e aí ele para de inspirar, ele sente uma dor. Esse é o sinal de Murphy, que é o característico da colecistite. Beleza? Vamos dar uma julgada aí nas alternativas que ele trouxe pra gente. Na letra A, ele falou que tem um paciente masculino de 36 anos que deu entrada na UPA com quadro de dor abdominal intensa em faixa, iniciada um dia antes, com 2 episódios de êmese e história de pedra na vesícula. Só por conta de pedra na vesícula ele tem colecistite? Não. Olha a clínica desse paciente. Esse paciente tem dor em barra, ou seja, uma dor intensa em faixa na região superior do abdômen, que se iniciou há alguns dias e tem êmese associada. Ele tem, provavelmente, pancreatite aguda. E por que pedra na vesícula? Porque a grande etiologia da pancreatite aguda é a litíase. O paciente que tem colelitíase é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento de pancreatite aguda. E por isso, essa aqui não é a nossa resposta. Isso aqui é um quadro de pancreatite. Na letra B tem um paciente masculino de 43 anos que deu entrada na UPA com quadro de dor abdominal intensa e súbita no epigastro, apresentando ao exame físico, abdômen tábua e timpanismo à percussão. Você acha que esse paciente parece ter colecistite? Dá uma olhada, ele tem uma dor no epigastro que se iniciou subitamente. Sempre pensar em dor em epigastro, pensa em duodeno, pensa em estômago. E essa dor está associada com abdômen em tábua e também com timpanismo à percussão. O que esse paciente provavelmente tem? Ele deve ter uma doença ulcerosa péptica, ele deve ter uma úlcera perfurada. Se estivesse falando aqui de instabilidade hemodinâmica, poderia ser também. Olha, presta atenção, ele tem um abdômen tábua, ou seja, provavelmente ele teve ruptura da alça, extravasamento de conteúdo para o peritônio, aí ele tem um abdômen tábua, né, uma reação, uma peritonite, e ao mesmo tempo tem timpanismo à percussão. E de onde vem isso? Vem lá, ó, o paciente tem ar na víscera oca, se eu tentar percutir, se tem mais ar do que o normal, ele vai estar timpânico. Então esse paciente não tem colecistite, esse paciente provavelmente tem uma ruptura de uma úlcera péptica. Na letra C ele coloca pra gente um paciente feminina, ok? Com quadro de febre, calafrio, confusão mental e hipotensão. Aí vem icterícia, colia, colúria e dor abdominal intensa no hipocôndrio direito há 5 dias. Apesar dessa paciente ter icterícia, que até não é tão comum no paciente com colecistite,
ela tem alguns achados que direcionam para um quadro infeccioso, né? Olha lá, calafrios, febre, hipotensão, confusão mental. Quando falam confusão mental, icterícia, febre, calafrio, quando junta icterícia com infecção, a gente tem que pensar em quê? Em colangite, infecção da bile que fica em estase na árvore biliar. Os pacientes com colangite, eles podem ser divididos em dois grupos principais, né? O paciente que tem uma colangite não supurativa, que a gente tem aquela tríade de Charcot, e o paciente que tem a supurativa, que é um quadro mais grave, em que ele começa a desenvolver hipotensão, confusão mental, em que a gente vai ter a tríade, na verdade a pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot associada com hipotensão e com a confusão mental. É um quadro mais grave, o paciente precisa de uma descompressão da árvore biliar, precisa de antibióticos, e não é o quadro clássico da colecistite. Agora, a paciente da letra D, olha lá, paciente feminina de 56 anos, com dor abdominal incólica de início súbito há 3 horas. Tudo bem, é início súbito, mas já está há 3 horas. Ao exame, o abdômen doloroso no hipocôndrio direito, e olha lá, na palpação profunda dessa topografia, a paciente efetua uma parada da inspiração. Ou seja, a paciente tem fatores de risco para colecistite, é mulher, é uma paciente de 56 anos, ou seja, aquele 40, né, acima de 40 anos, tem uma dor no hipocôndrio direito e tem uma dor que quando a gente faz a palpação profunda, ela para a inspiração. O que é isso aqui? É o sinal de Murphy. Essa paciente tem uma parada na inspiração na palpação profunda do hipocôndrio direito. A letra D é a paciente que dá pra gente o diagnóstico de colecistite. Então qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Devemos pensar em colecistite aguda em pacientes com sinal de Murphy positivo, sobretudo naquelas do sexo feminino, por volta dos 40 anos. Beleza, galera? Essa questão, apesar de ser considerada como uma questão de fácil a média, trouxe uma roupagem, uma abordagem diferente do que a maioria das questões costuma cobrar da gente, de quadro clínico, uma abordagem mais epidemiológica, ao invés de só o tratamento, aqueles velhos assuntos de sempre. E por isso que valeu a pena a gente aprofundar nesse Pareto. Ok? Um abraço e até mais.